câncer coloretal é o câncer de intestino, mais precisamente do intestino grosso. Então, quando a gente está falando de câncer coloretal, a gente quer dizer câncer do cólon e câncer da região do reto sigmoide, chegando até o ânus. Bom, inicialmente ele é assintomático, por isso a nossa preocupação, né, em tentar fazer o rastreio e tentar fazer o diagnóstico precoce, mas os sintomas que chamam a atenção é a alteração do hábito intestinal, então o paciente começa a perceber que antes o intestino funcionava bem e começou a ficar com constipação, ou então tem diarreia alternada com constipação, que é a prisão de ventre, né? Outra coisa que pode acontecer é a presença de sangue nas fezes. O paciente pode começar a ter dor abdominal ou dor ao defecar, pode apresentar a sensação de desconforto após a defecar, como se tivesse ainda algum resíduo na região do reto para sair. Pode começar, nos casos mais avançados, começa a ter sintomas de distensão abdominal, dificuldade para se alimentar, perda de peso e, inclusive, pode ter sintomas relacionados à doença que se espalhou para algum outro órgão, né? Então, fígado que para de funcionar, alguma tosse, mas isso é bem no caso mais avançado. Hoje em dia, a gente tem a campanha do rastreio, que são os pacientes que não têm sintomas, as pessoas no geral que não têm sintoma, que a partir dos 45 anos é recomendado fazer a colonoscopia. E para os pacientes que têm algum sintoma, a colonoscopia também vai ser importante. É um método que a gente usa um endoscópio, né, que é introduzido pela região do ânus para investigar por dentro o intestino. Existe também a pesquisa do sangue oculto, que ele pode ser usado junto com a colonoscopia nessa investigação, tanto do rastreio quanto no diagnóstico quando o paciente tem algum sintoma. Os pacientes que têm uma história familiar de câncer cólon-reto são pacientes que precisam procurar, são pessoas que precisam procurar assistência de uma forma mais precoce, uma investigação e um rastreio de forma precoce. Em geral, o que a gente usa um marco é se na família teve alguém que teve um câncer de intestino, calcula-se 10 anos antes para começar a fazer a investigação. Então, se a pessoa, o paciente, o parente tinha 45 anos, a partir dos 35 anos, os familiares próximos vão começar a fazer a investigação com a colonoscopia. Outras pessoas que têm que ficar atentas são os pacientes portadores das doenças inflamatórias, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que são predisponentes ao câncer de intestino. Na dúvida, você pode ir num clínico geral, ou num proctologista, ou num gastroenterologista, todos estão habilitados para fazer essa investigação e também para solicitar o exame quando o paciente não tem nenhum sintoma, mas já tem 45 anos ou mais. A colonoscopia, a parte enjoada, né, é o preparo que a gente precisa fazer uma limpeza do intestino. Então é dado alguns medicamentos para que a pessoa tenha uma diarreia e assim consiga limpar, tirar as fezes que estão armazenadas lá para conseguir ver melhor por dentro, né? A colonoscopia, o colonoscópio, ele tem uma luzinha, é tipo uma câmera que tem no aparelho para a gente conseguir visualizar. Se tiver resíduo de fezes, não consegue ver tão bem. Mas é um exame que, depois que é feito esse processo de limpeza do intestino, cada vez mais a gente tem formas de fazer menos agressiva, né? Porque antes a gente usava muito manitol, hoje tem o picoprep, que é menos volume para ser dado. E é um exame que é feito sob sedação, então o paciente não vai sentir absolutamente nada durante o processo, tanto que é muito comum o paciente terminar o exame perguntando se ainda vai fazer. Então, o mais desconfortável é o preparo, mas é uma coisa que consegue ser feita de forma segura. Inclusive, em algumas clínicas, a gente consegue fazer o preparo dentro da clínica para os pacientes mais frágeis ou que têm dificuldade de tomar o medicamento. Mais precoce, menos tratamento será necessário, né? Então, quando a gente faz a colonoscopia, na verdade, de rastreio, a gente está procurando pólipos, procurando lesões
iniciais, que não necessariamente já viraram câncer, mas que tem chance de virar câncer no futuro. Então, é só a retirada do pólipo. À medida que a gente tem um aumento da lesão ou já virou um câncer, às vezes vai ser necessário, além de tirar um pedacinho para análise, que confirmou o diagnóstico, vai fazer uma cirurgia. E nos pacientes que têm o tumor, mas que ele já enraizou para a região dos linfonodos, aí precisa fazer a cirurgia e depois vai precisar fazer quimioterapia. Nos casos que os pacientes já chegam para a gente com a doença metastática, né, que é o tumor do intestino que já se mobilizou para a região do fígado, pulmão, aí a gente faz só a quimioterapia como forma de controle. E em algumas situações precisa colocar a bolsinha, que é a colostomia, para ajudar a defecar, o intestino funcionar enquanto realiza o tratamento. Em algum momento pode ser que precise, dependendo do local do tumor e dependendo da cirurgia, então pode ser uma etapa na recuperação. Na maioria das vezes o paciente não precisa fazer durante a cirurgia. Em situações em que a cicatrização vai ser mais difícil ou que a cirurgia é maior, aí a colostomia pode ser um passo e depois ser revertida. E em situações mais raras, como no caso, né, de Preta Gil, em que ela precisou passar pela amputação do reto, aí desse jeito ela não vai conseguir reconstruir o intestino, então a colostomia acaba sendo uma etapa importante porque consegue proporcionar uma cirurgia curativa, mas ela vai precisar usar a bolsinha para conseguir defecar. Março Azul é nosso mês de conscientização sobre o câncer coloretal, né, o câncer do intestino, e ele surgiu da importância que o câncer do intestino tem tido nas nossas epidemiologias. Hoje é a segunda causa de câncer em Sergipe, é a segunda causa de câncer em mulheres e terceira em homens. Então a gente tem um número expressivo e o que a gente observa é que, infelizmente, cerca de 50% a 60% dos pacientes têm o diagnóstico tardio, já no estágio 3 ou 4. E isso vai demandar que façam cirurgias, que façam quimioterapia. Então, à medida que a gente consegue, com o programa de investigação, com a colonoscopia, fazer o diagnóstico precoce, fazer a identificação das lesões pré-malignas, a gente consegue diminuir essa taxa de doença avançada, aumenta a chance de cura e aumenta a chance de paciente sendo tratado com procedimentos minimamente invasivos. Então, o mês Março Azul vem para trazer essa ideia de como é importante prevenir, de como é importante rastrear o câncer coloretal.